qual o legado de um homem que ouviu uma voz em meio ao deserto e mudou o curso da história humana. Esta não é uma pergunta retórica, mas o ponto de partida para desvendar a saga de Abraão, uma figura monumental que transcende o tempo e as fronteiras culturais. Ele não é apenas um personagem bíblico. Abraão é o patriarca fundamental de 3 das maiores religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Sua história é um tecido complexo de fé, sacrifício, promessa e provação, que ressoa profundamente em bilhões de vidas até hoje. A narrativa de Abraão é universal. Ela fala de migração, de busca por um lar, de dilemas morais e da inabalável convicção de que há um propósito maior. É uma história que se desenrola em paisagens áridas e cidades antigas. Mas seus temas são atemporais, ecoando em nossos próprios anseios por significado e pertencimento. No coração dessa saga, encontramos uma promessa divina que parecia, à primeira vista, impossível. A um homem idoso, sem filhos, Deus promete uma nação e uma descendência inumerável, tão vasta quanto as estrelas no céu. Como poderia um homem, já em idade avançada e com uma esposa estéril, conceber tal futuro? Este não é apenas um relato religioso, mas um drama humano profundo. É a jornada de Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, um homem comum confrontado com uma escolha extraordinária. Sua vida se torna um espelho para a nossa própria capacidade de acreditar no invisível, de persistir diante da adversidade e de confiar em um plano que vai além da nossa compreensão imediata. A relevância de Abraão se estende por toda a cultura ocidental e oriental, influenciando leis, moral e a própria concepção de Deus. Antes de se tornar Abraão, o pai de muitas nações, ele era Abrão, habitante de Ur dos Caldeus. Imagine-se na Mesopotâmia antiga, um berço de civilizações, onde o rio Eufrates fertilizava terras que testemunharam o florescimento de cidades-estado grandiosas. Ur não era uma aldeia qualquer. Era um centro urbano avançado, uma metrópole vibrante, rica em comércio, cultura e, acima de tudo, em templos dedicados a uma miríade de deuses. O politeísmo dominava o cenário religioso, com o deus Lua Nana sendo uma das divindades mais veneradas. Nesse ambiente de prosperidade material e fervor pagão, Abrão levava sua vida. Ele tinha raízes, família, segurança. Mas então, a voz, um chamado divino que o instigou a deixar tudo para trás: sua terra natal, a casa de seu pai, suas seguranças e seus deuses familiares. A ordem era clara: ir para uma terra que lhe seria mostrada. Para a época, essa decisão era radical, quase insana. Abandonar a proteção da família e da comunidade, renunciar aos deuses locais que garantiam a fertilidade da terra e a proteção da cidade, era um ato de fé sem precedentes. Essa quebra de paradigmas foi monumental. Abrão estava trocando a segurança do conhecido pelo risco do desconhecido. O politeísmo estabelecido pela adoração de um único Deus, invisível e onipotente. Ele não partiu sozinho. Sua jornada inicial incluiu sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e o restante de sua família e bens. Juntos, eles embarcaram em uma migração que não era apenas física, mas espiritual, redefinindo o conceito de fé e o relacionamento entre o homem e o divino. A promessa de uma nação e de uma terra aguardava, mas o caminho até lá seria longo, árduo e repleto de testes. A história de Abraão está apenas começando, e cada passo é uma lição sobre a natureza humana e a busca por um propósito maior. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A promessa de uma nação e de uma terra aguardava, mas o caminho até lá seria longo, árduo e repleto de testes. A história de Abraão está apenas começando, e cada passo é uma lição sobre a natureza humana
e a busca por um propósito maior. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Nesse ambiente de prosperidade material e fervor pagão, Abrão levava sua vida. Ele tinha raízes, família, segurança. Mas então, a voz, um chamado divino que o instigou a deixar tudo para trás. Sua terra natal, a casa de seu pai, suas seguranças e seus deuses familiares. A ordem era clara: ir para uma terra que lhe seria mostrada. Para a época, essa decisão era radical, quase insana. Abandonar a proteção da família e da comunidade, renunciar aos deuses locais que garantiam a fertilidade da terra e a proteção da cidade, era um ato de fé sem precedentes. Essa quebra de paradigmas foi monumental. Abrão estava trocando a segurança do conhecido pelo risco do desconhecido, o politeísmo estabelecido pela adoração de um único Deus, invisível e onipotente. Ele não partiu sozinho. Sua jornada inicial incluiu sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e o restante de sua família e bens. Juntos, eles embarcaram em uma migração que não era apenas física, mas espiritual, redefinindo o conceito de fé e o relacionamento entre o homem e o divino. A promessa de uma nação e de uma terra aguardava, mas o caminho até lá seria longo, árduo e repleto de testes. A história de Abraão está apenas começando, e cada passo é uma lição sobre a natureza humana e a busca por um propósito maior. Saindo da opulência de Ur, a caravana de Abrão, com suas tendas, rebanhos e criados, iniciou sua migração em direção ao norte, rumo a Harã. Esta cidade, também localizada na Mesopotâmia, mas mais ao norte, serviu como uma espécie de escala, um ponto de transição. Lá, a família estabeleceu-se por um tempo, talvez para reunir forças, talvez para lamentar a perda do pai de Abrão, Terá, que faleceu durante a estadia. Harã era um lugar de encruzilhada de rotas comerciais, um caldeirão de culturas, mas ainda estava longe da terra prometida. A espera em Harã pode ter sido um teste de paciência, uma preparação para a verdadeira jornada que estava por vir. Foi somente após a morte de seu pai que o chamado ressoou novamente com uma clareza inconfundível. Desta vez, a direção era para o sul, para uma terra desconhecida, Canaã. A partir de Harã, a jornada se transformou, de uma migração familiar para uma peregrinação de fé. O deserto, com sua vastidão implacável e sua beleza austera, tornou-se o cenário principal dessa odisseia. Cada passo era incerto, cada dia trazia novos desafios. A escassez de água e alimento era uma ameaça constante, e a proteção contra bandoleiros e animais selvagens exigia vigilância contínua. A vida nômade, embora oferecesse liberdade, era intrinsecamente precária, exigindo uma dependência radical na providência. Ao chegar em Canaã, a terra prometida, Abrão não encontrou um paraíso imediato. A terra já era habitada por diversos povos, e sua presença como um estrangeiro com grandes rebanhos e seguidores não era isenta de conflitos. A promessa divina ainda parecia distante, mais um ideal do que uma realidade tangível. No entanto, em cada local onde parava, Abrão construía um altar ao Senhor, marcando a terra com sua fé e reafirmando sua aliança com o Deus que o havia chamado. Esses altares não eram apenas marcos geográficos. Eram declarações de que, apesar das dificuldades e das incertezas, ele confiava na palavra divina. A vida em Canaã não foi isenta de provações. Uma severa fome assolou a região, forçando Abrão a tomar uma decisão drástica: migrar temporariamente para o Egito. Esta decisão, nascida da necessidade, levou a um dos episódios mais controversos de sua vida. Temendo ser morto por causa da beleza de sua esposa Sara, Abrão instruiu-a a dizer que era sua irmã. Embora houvesse uma meia-verdade na declaração,
A intenção era enganosa e visava proteger sua própria vida, colocando Sara em grande perigo nas mãos do faraó. Este incidente, que resultou na intervenção divina para proteger Sara e a eventual expulsão de Abrão do Egito, revela a complexidade do caráter do patriarca. Ele era um homem de fé extraordinária, mas também falível, sujeito a medos e erros humanos. As lições morais e éticas extraídas desses episódios são profundas. Elas nos mostram que a fé não anula a humanidade, nem a luta interna. A jornada de Abraão é uma tapeçaria rica em momentos de heroísmo e fragilidade, de obediência inabalável e de falhas compreensíveis. A experiência no Egito, embora humilhante, serviu para reafirmar a proteção divina sobre Abrão e sua família e a importância de confiar plenamente na promessa, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. De volta a Canaã, a riqueza acumulada no Egito trouxe um novo desafio. Os rebanhos de Abrão e de seu sobrinho Ló haviam crescido tanto que a terra não podia sustentá-los juntos. Conflitos surgiram entre os pastores de ambos. Diante dessa situação, Abrão demonstrou sua sabedoria e generosidade, oferecendo a Ló a primeira escolha de terras. Ló, atraído pela fertilidade do Vale do Jordão, escolheu as planícies ricas em água, que, infelizmente, o levaram para perto das cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua depravação. Abrão, por sua vez, confiou na promessa divina, permanecendo nas terras mais áridas, mas onde Deus havia prometido sua descendência. Essa separação marcou um ponto crucial, consolidando a independência de Abrão e sua contínua dependência da orientação divina. Pouco tempo depois, uma guerra de reis irrompeu na região. 4 reis orientais atacaram 5 reis cananeus, saqueando cidades, incluindo Sodoma, e levando Ló cativo. Ao saber da captura de seu sobrinho, Abrão não hesitou. Reuniu um exército de 318 homens, treinados nascidos em sua própria casa, e perseguiu os invasores, resgatando Ló e recuperando todos os bens. Foi um feito militar impressionante, demonstrando que Abrão não era apenas um pastor, mas um líder capaz e corajoso. No retorno dessa vitoriosa campanha, Abrão teve um encontro enigmático e profundo. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veio ao seu encontro, oferecendo pão e vinho e abençoando-o. Abrão, em reconhecimento, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia recuperado. A figura de Melquisedeque é misteriosa, surgindo e desaparecendo da narrativa, mas sua aparição é significativa. Ele é o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, e seu encontro com Abrão sugere uma ordem sacerdotal que precede e transcende a linhagem levítica. Este evento sublinha a dimensão espiritual da jornada de Abrão, revelando que sua fé estava sendo reconhecida e abençoada por uma autoridade sacerdotal, que servia ao mesmo Deus Altíssimo. Apesar de todas as vitórias e bênçãos, a promessa central, a de um filho e uma descendência numerosa, ainda não havia se cumprido. Abrão e Sara permaneciam sem herdeiros. A angústia dessa espera, combinada com a idade avançada de ambos, começava a pesar em seus corações, levando-os a considerar soluções humanas para um problema que parecia divinamente intransponível. Apesar de todas as vitórias e bênçãos, a promessa central, a de um filho e uma descendência numerosa, ainda não havia se cumprido. Abrão e Sara permaneciam sem herdeiros. A angústia dessa espera, combinada com a idade avançada de ambos, começava a pesar em seus corações, levando-os a considerar soluções humanas para um problema que parecia divinamente intransponível. A mente humana, mesmo a mais devota, frequentemente busca atalhos ou alternativas quando a paciência divina parece testar seus limites. Sara, em sua aflição e na tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa, sugeriu a Abrão
que tomasse sua serva egípcia, Agar, como concubina. Naquela cultura, um filho nascido de uma serva era considerado legalmente filho da esposa principal. Abrão aceitou a proposta de Sara, e Agar engravidou. O nascimento de Ismael, o filho de Agar, trouxe uma alegria momentânea, mas também uma complexidade imensa para a dinâmica familiar. A relação entre Sara e Agar deteriorou-se rapidamente, com Agar desprezando Sara por sua infertilidade e Sara respondendo com dureza, resultando na fuga de Hagar para o deserto, onde foi encontrada por um anjo que a instruiu a retornar, prometendo-lhe uma vasta descendência para seu filho. Este episódio ilustra vividamente as consequências das tentativas humanas de acelerar ou manipular os planos divinos, criando laços e conflitos que reverberariam por gerações. Anos se passaram, e a promessa de um herdeiro através de Sara parecia cada vez mais remota. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu-lhe novamente, renovando sua aliança de forma ainda mais solene. Foi nesse momento crucial que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Essa mudança de nomes não era meramente simbólica, representava uma transformação de identidade e um reforço da promessa. Deus reafirmou que Sara, apesar de sua idade avançada, conceberia um filho, e que dele viriam reis e povos. Como sinal visível e permanente dessa aliança, Deus instituiu a circuncisão para Abraão e todos os seus descendentes masculinos. Este rito, profundo em seu significado espiritual e cultural, selava o pacto entre Deus e seu povo escolhido, marcando-o fisicamente e diferenciando-o das nações ao redor. Pouco depois, em um dia quente, enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, 3 homens misteriosos apareceram. Abraão, com a hospitalidade típica do Oriente Médio, apressou-se em recebê-los, oferecendo-lhes água, descanso e uma refeição suntuosa preparada por Sara. Durante a refeição, os visitantes revelaram ser mensageiros divinos. Um deles perguntou a Abraão onde estava Sara, e então anunciou que no ano seguinte, Sara teria um filho. Sara, que estava ouvindo à porta da tenda, riu secretamente, duvidando da possibilidade de tal evento, dada a sua idade e a de seu marido. A risada de Sara, um misto de incredulidade e talvez um toque de ironia amarga, foi ouvida pela divindade que questionou: "Há alguma coisa impossível para o Senhor?" Esse momento de ceticismo humano diante do milagre iminente é profundamente identificável, ressaltando a dificuldade de conciliar a lógica terrena com a promessa divina. A resposta divina não foi de repreensão, mas de reafirmação do poder ilimitado, garantindo que o impossível se tornaria realidade. A promessa estava agora não apenas reiterada, mas detalhada, com um prazo específico, e o nome do filho, Isaque, que significa "ele ri", seria um lembrete eterno da risada de Sara e da alegria que viria. A visita dos 3 anjos não terminou com o anúncio do nascimento de Isaque. Antes de partirem, eles revelaram a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra, cidades que seriam destruídas por sua grande iniquidade. A intercessão de Abraão por essas cidades, onde Ló residia, demonstra sua compaixão e sua familiaridade com Deus, que se revelava a ele como um amigo. Abraão ousou negociar com Deus, pedindo que poupasse as cidades se houvesse um número mínimo de justos. Embora Sodoma e Gomorra tenham sido finalmente destruídas, a ousadia de Abraão em interceder por outros revela a profundidade de seu relacionamento com o divino, um diálogo que transcendia a mera obediência. Esses eventos, o nascimento de Ismael, a mudança de nomes, a instituição da circuncisão e o anúncio do nascimento de Isaque, pavimentaram o caminho para o cumprimento da promessa de uma descendência, mas também
introduziram as complexidades e as provações que moldariam a vida de Abraão e o destino de seus descendentes por milênios. A narrativa de Abraão não é linear. É um emaranhado de fé, dúvida, triunfo e falha, que reflete a própria condição humana em sua busca por significado e propósito. A paciência de Deus e a fé persistente de Abraão, apesar de suas imperfeições, continuavam a tecer a tapeçaria de um legado que ainda ressoa em nosso mundo. O patriarca estava prestes a testemunhar o maior milagre de sua vida, o nascimento do filho da promessa, Isaque, mas essa alegria seria seguida pelo teste mais severo de sua fé. Apesar de todas as vitórias e bênçãos, a promessa central, a de um filho e uma descendência numerosa, ainda não havia se cumprido. Abrão e Sara permaneciam sem herdeiros. A angústia dessa espera, combinada com a idade avançada de ambos, começava a pesar em seus corações, levando-os a considerar soluções humanas para um problema que parecia divinamente intransponível. A mente humana, mesmo a mais devota, frequentemente busca atalhos ou alternativas quando a paciência divina parece testar seus limites. Sara, em sua aflição e na tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa, sugeriu a Abrão que tomasse sua serva egípcia, Hagar, como concubina. Naquela cultura, um filho nascido de uma serva era considerado legalmente filho da esposa principal. Abrão aceitou a proposta de Sara e Hagar engravidou. O nascimento de Ismael, o filho de Hagar, trouxe uma alegria momentânea, mas também uma complexidade imensa para a dinâmica familiar. A relação entre Sara e Hagar deteriorou-se rapidamente, com Hagar desprezando Sara por sua infertilidade, e Sara respondendo com dureza, resultando na fuga de Hagar para o deserto, onde foi encontrada por um anjo que a instruiu a retornar, prometendo-lhe uma vasta descendência para seu filho. Este episódio ilustra vividamente as consequências das tentativas humanas de acelerar ou manipular os planos divinos, criando laços e conflitos que reverberariam por gerações. Anos se passaram, e a promessa de um herdeiro através de Sara parecia cada vez mais remota. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu-lhe novamente, renovando sua aliança de forma ainda mais solene. Foi nesse momento crucial que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Essa mudança de nomes não era meramente simbólica, representava uma transformação de identidade e um reforço da promessa. Deus reafirmou que Sara, apesar de sua idade avançada, conceberia um filho, e que dele viriam reis e povos. Como sinal visível e permanente dessa aliança, Deus instituiu a circuncisão para Abraão e todos os seus descendentes masculinos. Este rito, profundo em seu significado espiritual e cultural, selava o pacto entre Deus e seu povo escolhido, marcando-o fisicamente e diferenciando-o das nações ao redor. Pouco depois, em um dia quente, enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, 3 homens misteriosos apareceram. Abraão, com a hospitalidade típica do Oriente Médio, apressou-se em recebê-los, oferecendo-lhes água, descanso e uma refeição suntuosa preparada por Sara. Durante a refeição, os visitantes revelaram ser mensageiros divinos. Um deles perguntou a Abraão onde estava Sara, e então anunciou que no ano seguinte, Sara teria um filho. Sara, que estava ouvindo à porta da tenda, riu secretamente, duvidando da possibilidade de tal evento, dada sua idade e a de seu marido. A risada de Sara, um misto de incredulidade e talvez um toque de ironia amarga, foi ouvida pela divindade, que questionou: há alguma coisa impossível para o Senhor? Esse momento de ceticismo humano, diante do milagre iminente, é profundamente identificável, ressaltando a dificuldade de conciliar a lógica terrena com a promessa divina.
A resposta divina não foi de repreensão, mas de reafirmação do poder ilimitado, garantindo que o impossível se tornaria realidade. A promessa estava agora não apenas reiterada, mas detalhada, com um prazo específico, e o nome do filho, Isaque, que significa ele ri, seria um lembrete eterno da risada de Sara e da alegria que viria. A visita dos 3 anjos não terminou com o anúncio do nascimento de Isaque. Antes de partirem, eles revelaram a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra, cidades que seriam destruídas por sua grande iniquidade. A intercessão de Abraão por essas cidades, onde Ló residia, demonstra sua compaixão e sua familiaridade com Deus, que se revelava a ele como um amigo. Abraão ousou negociar com Deus, pedindo que poupasse as cidades se houvesse um número mínimo de justos. Embora Sodoma e Gomorra tenham sido finalmente destruídas, a ousadia de Abraão em interceder por outros revela a profundidade de seu relacionamento com o divino, um diálogo que transcendia a mera obediência. Esses eventos, o nascimento de Ismael, a mudança de nomes, a instituição da circuncisão e o anúncio do nascimento de Isaque, pavimentaram o caminho para o cumprimento da promessa de uma descendência, mas também introduziram as complexidades e as provações que moldariam a vida de Abraão e o destino de seus descendentes por milênios. A narrativa de Abraão não é linear, é um emaranhado de fé, dúvida, triunfo e falha, que reflete a própria condição humana em sua busca por significado e propósito. A paciência de Deus e a fé persistente de Abraão, apesar de suas imperfeições, continuavam a tecer a tapeçaria de um legado que ainda ressoa em nosso mundo. O patriarca estava prestes a testemunhar o maior milagre de sua vida, o nascimento do filho da promessa, Isaque. Mas essa alegria seria seguida pelo teste mais severo de sua fé. E assim, contra todas as expectativas e a lógica humana, a promessa divina se concretizou. Sara, a mulher que havia rido de incredulidade, concebeu e deu à luz um filho na velhice de Abraão. Eles o chamaram de Isaque, cujo nome, ele ri, seria um lembrete eterno da risada de Sara e da alegria indescritível que inundou seus corações. Isaque era o filho da promessa, a semente através da qual a grande nação prometida a Abraão viria a existir. Sua chegada não foi apenas um milagre biológico, mas a confirmação palpável de que para Deus nada é impossível. O riso de Sara, que antes era de dúvida, transformou-se em um riso de pura felicidade e gratidão. A vida de Abraão, no entanto, não seria marcada apenas por alegrias e cumprimentos de promessas. O patriarca, que já havia passado por inúmeras provações e demonstrado uma fé inabalável, enfrentaria o teste mais severo de sua vida, um desafio que transcenderia qualquer dilema moral ou existencial anterior. Algum tempo depois do nascimento de Isaque, quando o menino já não era mais um bebê, Deus proferiu uma ordem que abalaria os alicerces da alma de Abraão. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A profundidade desse dilema é quase inimaginável. Abraão era confrontado com a escolha entre a fé absoluta no Deus que lhe havia feito a promessa de uma descendência através de Isaque e o amor paternal por seu único filho, o herdeiro de tudo o que ele havia construído e sonhado. Como poderia Deus pedir o sacrifício do próprio filho que ele havia milagrosamente concedido? Como a promessa de uma descendência numerosa poderia se cumprir se Isaque, a semente da promessa, fosse sacrificado? Para Abraão, este não era um mero mandamento, mas um abismo de contradições. No entanto, a resposta de Abraão foi de uma obediência silenciosa e imediata. Sem questionar, sem reclamar,
Ele levantou-se de madrugada, preparou o jumento, chamou 2 de seus servos e seu filho Isaque, e partiu para o local que Deus lhe indicaria. A jornada de 3 dias até o Monte Moriá deve ter sido uma das mais angustiantes da história humana. Cada passo era um martírio para o coração de um pai que levava seu filho àquilo que ele acreditava ser o sacrifício final. Isaque, inocente e alheio ao destino que o aguardava, carregava a lenha para o holocausto e, em um momento de pura inocência, perguntou ao pai: "Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" A resposta de Abraão: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho", ressoou com uma fé que beirava o desespero e a esperança. Ao chegarem ao monte, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha e, com o coração partido, amarrou seu filho Isaque. O clímax da cena é de uma dramaticidade insuportável. Abraão estendeu a mão, pegou a faca para imolar seu filho, mas, no último e decisivo momento, uma voz vinda do céu o deteve. "Abraão, Abraão! Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único." A intervenção divina não foi um cancelamento, mas uma confirmação da fé de Abraão. Ele havia passado no teste supremo. Seus olhos, então, viram um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia provido o substituto, e o carneiro foi oferecido em holocausto em lugar de Isaque. Este evento não apenas reafirmou a aliança de Deus com Abraão, mas também estabeleceu um precedente poderoso sobre a natureza da fé e do sacrifício. O local foi chamado de Jeová Jiré, que significa "o Senhor proverá". Após essa provação, a vida de Abraão continuou com a confirmação de todas as promessas. Um tempo depois, Sara, sua amada esposa e mãe de Isaque, faleceu. Abraão comprou a caverna de Macpela, em Hebrom, dos filhos de Hete, para sepultá-la. Esta compra foi um ato significativo, pois marcou a primeira posse de terra na Canaã prometida, um passo concreto para o cumprimento da promessa territorial. A preocupação de Abraão em garantir a continuidade da linhagem da promessa levou-o a enviar seu servo, mais confiável, para sua terra natal, a Mesopotâmia, a fim de encontrar uma esposa para Isaque. O servo retornou com Rebeca, uma jovem de grande beleza e caráter, que se tornou a esposa de Isaque, garantindo assim a sucessão e a continuidade da linhagem patriarcal, fundamental para o destino de uma nação. A vida de Abraão, marcada por este teste final e pela consolidação de sua família, se aproximava de seu fim, mas seu legado estava apenas começando. Abraão, o patriarca que havia percorrido tantos caminhos de fé e superado tantas provações, viveu até uma idade avançada, velho e farto de dias, como descrevem as Escrituras. Ele viu seu filho Isaque casado com Rebeca, a promessa de uma descendência segura. Sua morte, aos 175 anos, não foi um fim abrupto, mas o fechar de um ciclo de uma vida plena. Foi sepultado por seus filhos, Isaque e Ismael, juntos, na caverna de Macpela, ao lado de Sara, sua amada esposa. Aquele local, que ele havia comprado com tanto cuidado, tornou-se o primeiro pedaço de terra da promessa a ser permanentemente seu, um testemunho silencioso da fidelidade de Deus e da perseverança humana. O legado de Abraão transcende as areias do tempo e as fronteiras geográficas. Ele é reverenciado como o pai da fé, não apenas por uma, mas pelas 3 grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para os judeus, ele é o pai da nação eleita, aquele que estabeleceu a aliança com Deus. Para os cristãos, ele é o modelo de fé, aquele que creu contra toda a esperança e cuja obediência foi contada como justiça. Para os muçulmanos, ele é Ibrahim, um dos profetas mais importantes, símbolo de submissão a Deus.
Essa universalidade de sua figura é um fenômeno notável, que demonstra a profundidade e a atemporalidade de sua história. A revolução espiritual iniciada por Abraão foi a transição do politeísmo, a adoração de múltiplos deuses e ídolos, para o monoteísmo, a crença em um único Deus criador de todas as coisas. Em um mundo onde cada cidade e cada tribo tinha seus próprios deuses, a fé de Abraão em um Deus invisível, onipotente e onipresente era radical. Ele não adorava uma divindade ligada a um lugar ou a uma força da natureza, mas um Deus que transcende o universo e que se relaciona pessoalmente com os indivíduos. Essa ideia fundamental moldou não apenas a espiritualidade de bilhões de pessoas, mas também influenciou a filosofia, a ética e a própria concepção de civilização. A história de Abraão ressoa profundamente com conceitos modernos de migração, fé e identidade. Ele foi um migrante, um estrangeiro em terras que lhe foram prometidas, mas que ele nunca possuiu plenamente em vida. Sua jornada reflete a experiência de milhões de pessoas que deixam suas casas em busca de um futuro incerto, impulsionadas pela esperança e pela fé em algo maior. A busca por identidade, a luta para pertencer e a construção de uma nação a partir de uma promessa são temas que ecoam nas narrativas contemporâneas de povos e indivíduos. A relevância contínua de sua história também se manifesta nos debates sobre paz e conflito no Oriente Médio. As terras que Abraão percorreu e que lhe foram prometidas são até hoje palco de tensões complexas. No entanto, a figura de Abraão, venerada por todos os lados do conflito, oferece um ponto de unidade, um lembrete de uma herança comum e da possibilidade de coexistência. Seus descendentes, através de Isaque e Ismael, são chamados a lembrar a fé de seu ancestral, que buscou a paz e confiou na providência divina. A vida de Abraão é uma poderosa reflexão sobre a capacidade humana de acreditar no invisível e de persistir diante da adversidade. Ele não era perfeito, cometeu erros, teve momentos de dúvida e falhou em algumas circunstâncias. No entanto, sua fé, mesmo com suas imperfeições, foi a força motriz que o impulsionou a seguir em frente, a abandonar o familiar pelo desconhecido e a confiar em uma promessa que parecia impossível. Sua história nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente apesar delas. Então, o que a jornada de Abraão nos ensina sobre o poder da fé e a busca por um propósito maior em nossas próprias vidas? Ela nos convida a olhar para além do imediato, a abraçar a incerteza com esperança e a reconhecer que, muitas vezes, as maiores recompensas vêm da mais profunda confiança. A vida de Abraão é um convite eterno a uma jornada de autodescoberta e de conexão com algo que transcende o material, um legado que continua a inspirar e a desafiar a humanidade em sua incessante busca por significado.